Fala galera! Hoje eu quero fazer com vocês uma questão que caiu naquele antigo vestibular do FRJ, ainda das provas discursivas, e que diz o seguinte: a figura a seguir representa uma jangada de comprimento L em repouso, flutuando em alto mar, com o pescador de pé, equidistantes das extremidades. Por inadvertência, ele havia levado a jangada para um local onde a marinha de guerra estava realizando exercícios de tiro. Assim, em determinado instante, ele percebe que um torpedo, que se desloca numa direção perpendicular do comprimento da jangada, irá atingi-lo muito próximo de uma de suas extremidades. Para tentar evitar que a jangada seja atingida, o pescador deve correr ao longo da direção AB, aproximando-se de A ou de B. Justifique sua resposta. Eu tentei representar aqui pra gente o pescador dentro da jangada e o ponto B aqui, que é o ponto onde o torpedo tende a atingir. Então quando eu penso em salvar esse cara, eu tenho que pensar que o torpedo não pode bater no ponto B. Para o torpedo não bater no ponto B, é mais fácil a jangada andar, a jangada se deslocar para o lado esquerdo. Então eu sei o que deve acontecer com a jangada precisa se deslocar para o lado esquerdo. Agora, para a jangada se deslocar para o lado esquerdo, o que o cara tem que fazer? Bom, eu tenho duas maneiras de pensar o que ele pode fazer. A primeira delas é pensar em ação e reação. É pensar que o cara, para caminhar, ele precisa de uma força. Essa força é a força de atrito. A gente sabe, quando a gente tenta caminhar numa superfície que não tem atrito, é muito difícil. Né? Superfície muito escorregadia é difícil. Então a força de atrito é fundamental para a gente caminhar. O que a gente faz quando a gente quer caminhar? Por exemplo, eu quero caminhar para frente. Quando eu quero caminhar para frente, eu empurro o chão para trás. Quando eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Aí você fala, mas por que o chão não foi para trás? Gente, o chão não foi para trás porque o chão está fixo. Mas aqui é uma jangada, a jangada não está fixa. Então nesse processo, se a gente pensar na ideia do caminhar e da força de atrito, se o cara tenta caminhar para frente, ele empurra a jangada para trás. O que eu quero? Eu quero que a jangada se movimente, eu quero que a jangada tenha uma velocidade para a esquerda. Se eu quero que essa jangada se movimente para a esquerda, eu tenho que empurrar ela para a esquerda. Se eu quero empurrar ela para a esquerda, eu tenho que andar para a direita. Então, pensando aí no princípio da ação e reação, o cara faz uma força sobre o chão, ele empurra com seu pé a jangada para trás. Essa aqui seria a força que a pessoa ou o pé da pessoa faz sobre a jangada, empurrando ela para o lado esquerdo, para ela adquirir uma velocidade, para ela adquirir um movimento para o lado esquerdo. Em contrapartida, quando ele empurra a jangada para trás, a jangada empurra ele para frente. Então a gente teria a reação, que seria a força que a jangada faz na pessoa. Então parece um pouco contraintuitivo, mas se você quer que a jangada ande para a esquerda, você tem que andar para a direita. Essa seria a primeira maneira da gente responder essa questão. A próxima maneira, a segunda forma, né, da gente pensar nesse cenário aí, é pensar no princípio da conservação da quantidade de movimento. A gente sabe que o cara está parado, então antes dele começar a caminhar, esse conjunto tem uma certa quantidade de movimento. Como está todo mundo parado, essa quantidade de movimento aqui na verdade é zero, mas existe ali uma quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento antes dele começar a andar vai ser igual à quantidade de movimento depois que ele começar a andar. Então durante a caminhada eu sei que a jangada vai ter uma velocidade e ele também vai ter uma velocidade. Cada um vai ter uma certa quantidade de movimento. Só que para pensar em quantidade de movimento é bom a gente sempre lembrar de adotar um referencial. Gente, referencial você escolhe, tá? Mas por ser uma grandeza vetorial, é muito importante o sentido dessas quantidades de movimento, tanto a quantidade de movimento do cara quanto a quantidade de movimento da jangada. Então vou adotar aqui o nosso referencial, por exemplo, positivo para a direita. Então toda quantidade de movimento que a gente tiver para a direita vai ser uma quantidade de movimento positiva, toda quantidade de movimento para a esquerda vai ser uma quantidade de movimento negativa. No início, esse sistema está todo parado. Como esse sistema está todo parado, a quantidade de movimento inicial, a quantidade de movimento antes do cara começar a caminhar é zero. Aí depois que o cara começa a caminhar, depois que o cara começa a caminhada dele em cima da jangada, eu vou ter a pessoa com uma certa quantidade de movimento, então eu vou ter a quantidade de movimento da pessoa e também vou ter a quantidade de movimento da jangada. Meu objetivo é que a jangada ande para o lado esquerdo. Se eu quero que a jangada adquira uma velocidade para o lado esquerdo, se eu quero que a velocidade da jangada seja uma velocidade para a esquerda, eu quero que a jangada tenha uma quantidade de movimento negativa. Aí você pensa, como é que eu posso somar dois valores para o resultado da zero? Gente, para eu somar dois valores para o resultado da zero, eu sei que um valor eu quero que seja negativo. O outro valor, então, tem que ser positivo. O que significa ter uma quantidade de movimento positiva?
Gente, ter uma quantidade de movimento positiva significa que no meu desenho, na minha representação, que essa pessoa precisa andar então para a direita. Esse seria o sentido da velocidade da pessoa. Se você quiser desenvolver um pouco mais isso aqui, né, a gente consegue passar para o lado de cá. Eu sei que a quantidade de movimento da pessoa tem que ser oposta à quantidade de movimento da jangada. São quantidades de movimentos que vão ter o mesmo valor, mas vão ter sentidos opostos. Então, respondendo aí a questão, para tentar evitar que o torpedo atinja a jangada, esse cara aí deve se movimentar aproximando-se de B, do ponto B. Tá aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, até a próxima.